A Terra possui cerca de 4,6 bilhões de anos e, ao longo desse vasto período, passou por inúmeras transformações de grande escala que deixaram registros marcantes nas rochas que a formam. Por meio da análise dessas evidências, é possível organizar a história da Terra em diferentes fases geológicas, o que permite a construção da chamada escala geológica do tempo. Nessa escala, que não é linear, o tempo é representado de baixo para cima, sendo que as camadas inferiores correspondem às formações mais antigas. Essa organização reflete, inclusive, a disposição natural das rochas na crosta terrestre. As camadas mais recentes geralmente se depositam sobre as mais antigas. Como é difícil compreender intervalos de tempo que envolvem milhões de anos, vamos transformar nossa escala geológica em um único período de 24 horas. Para isso, imaginemos que estamos a bordo de uma máquina do tempo capaz de se deslocar a impressionantes 53.240 anos por segundo. Iniciaremos nossa jornada exatamente à meia-noite, momento simbólico em que a Terra se formou, há cerca de 4,6 bilhões de anos, enquanto o universo já contava com aproximadamente 9,1 bilhões de anos de existência. Avançaremos rumo ao presente, percorrendo a escala geológica de baixo para cima, até o final do Quaternário, sabendo desde já que essa viagem virtual levará exatamente 24 horas. Ao longo do trajeto testemunharemos o surgimento do nosso planeta, formado a partir de poeira e gás cósmico, dando origem a uma massa incandescente e disforme, em constante ebulição. Aproximadamente 22 minutos após a formação da Terra, o equivalente a 70 milhões de anos, nosso planeta será atingido por um corpo celeste de grandes proporções, hoje conhecido como Teia. Essa colisão catastrófica resultará na completa destruição de Teia. Parte dos seus destroços ficará em órbita da Terra e, com o tempo, se aglutinará para formar a Lua. Já o núcleo de Teia será incorporado ao interior da Terra, contribuindo para a composição do nosso planeta. As próximas horas da nossa jornada serão, sem dúvida, as mais silenciosas e repetitivas. Estamos no Adiano, o período mais antigo da história da Terra. Durante esse tempo, o planeta será constantemente bombardeado por uma intensa chuva de meteoros e cometas, tornando sua superfície extremamente instável. Enquanto isso, o calor interno gerado pela fusão dos materiais fará com que o ferro, por ser mais denso, afunde em direção ao centro, formando um núcleo metálico. Já os materiais menos densos, ricos em silicatos, irão flutuar e se acumular na superfície, originando um vasto e incandescente oceano de magma. A atmosfera da Terra durante o Adiano provavelmente era rica em dióxido de carbono, talvez em níveis comparáveis aos encontrados nas atmosferas de Vênus e Marte. Com o tempo, o planeta começará a se recuperar do intenso bombardeio cósmico e a dissipar parte do calor acumulado. Esse resfriamento gradual permitirá a condensação do vapor d'água, liberado por vulcões e trazido por cometas, dando origem às primeiras chuvas e, eventualmente, aos primeiros oceanos. Pouco depois das 3 horas da manhã, entraremos no Eoarquiano e já poderemos observar um vasto oceano cobrindo quase toda a superfície da Terra, ainda quente, mas em constante resfriamento. A água do mar absorvia grande parte do dióxido de carbono liberado pelos vulcões, mas, mesmo assim, a atmosfera permanecia saturada por esse gás e praticamente sem oxigênio, com uma concentração estimada em apenas 0,0001%. Durante o Eoarquiano, a vida ainda era incipiente, restrita a organismos unicelulares simples e sem núcleo, conhecidos como procariontes, incluindo as cianobactérias, também chamadas de algas azuis. Ao longo de inúmeras gerações, essas cianobactérias formarão estruturas chamadas estromatólitos, que ainda podem ser encontradas na natureza atualmente. Foram esses os primeiros seres vivos capazes de realizar fotossíntese, processo responsável pela liberação gradual de oxigênio na atmosfera. Inicialmente, o oxigênio liberado pelas cianobactérias reagirá com o ferro abundante nas águas oceânicas, formando óxidos de ferro que se depositarão no fundo dos mares. Esses depósitos deram origem às chamadas formações ferríferas bandadas, muitas das quais ainda hoje são exploradas como importante fonte de minério de ferro. Somente após a oxidação da maior parte desse ferro dissolvido é que o oxigênio começará a se acumular na atmosfera, provocando uma verdadeira revolução. A contaminação do ar com oxigênio afetará profundamente a vida anaeróbica, até então dominante.
É nesse ponto que entramos em um novo capítulo da história da Terra, o Eoproterozoico. Com o aumento gradual da concentração de oxigênio na atmosfera, a Terra enfrentará sua primeira grande extinção em massa, conhecida como a catástrofe do oxigênio. Esse evento devastará a maior parte das formas de vida anaeróbicas, incapazes de sobreviver em um ambiente rico em oxigênio. Em seu lugar, surgirá uma nova linhagem dominante, as bactérias aeróbicas, adaptadas para utilizar o oxigênio no processo de obtenção de energia. Essas formas de vida unicelulares dominarão sozinhas o planeta até pouco depois das 21 horas, o que corresponde a cerca de 1,5 bilhão de anos, ou 8 horas e 36 minutos em nossa escala. Estamos no final do Eoproterozoico, um período em que, devido às intensas orogêneses que ainda ocorrerão, os registros fósseis serão escassos nas rochas preservadas. A atmosfera, por sua vez, terá se transformado gradualmente, de uma tonalidade avermelhada, rica em dióxido de carbono, para um tom azulado, reflexo do aumento do oxigênio. Até este ponto, estivemos percorrendo o imenso intervalo conhecido como pré-cambriano, que abrange mais de 88% de toda a história da Terra. Durante o Paleozoico, a atividade vulcânica será consideravelmente menos intensa do que nos eons anteriores, alternando-se entre longos períodos de calmaria e grandes erupções espalhadas pelo planeta. Estamos no primeiro período dessa era, o Cambriano, marco de profundas transformações geológicas e biológicas. É nesse momento que 4 grandes massas continentais emergirão: Laurentia, correspondente à parte central da América do Norte, Báltica, parte da atual Europa, Sibéria, região oeste da Rússia, e um vasto supercontinente no hemisfério sul, conhecido como Gondwana. A Terra ainda não possuía vegetação terrestre, e os continentes eram formados apenas por extensas paisagens de rocha nua, desprovidas de vida. Ainda no Cambriano, surgirão os primeiros peixes, esponjas, corais e moluscos, um evento de tamanha importância que ficará conhecido como a Explosão Cambriana. Em um intervalo geologicamente curto, haverá uma verdadeira explosão de diversidade biológica. Praticamente todos os filos animais atualmente conhecidos aparecerão nesse período, incluindo os precursores dos vertebrados. Além deles, surgirão também organismos tão peculiares que até hoje desafiam a classificação científica. Todos esses seres habitarão exclusivamente os mares, que continuarão sendo o único ambiente viável para a vida. Grande parte dessa incrível diversidade biológica desaparecerá no final do Cambriano, provavelmente em decorrência de uma extensa glaciação global. Estima-se que cerca de 85% de todas as formas de vida da época tenham sido extintas, marcando o fim abrupto desse período de intensa expansão evolutiva. Adentramos agora o Ordoviciano, o segundo período da Era Paleozoica. Os continentes permanecem desérticos, com suas superfícies rebaixadas por processos de epirogênese e frequentemente invadidas por extensos mares rasos e quentes. O hemisfério norte é dominado quase inteiramente por oceanos, enquanto a maior parte das massas terrestres permanece concentrada no hemisfério sul. Com o surgimento de partes duras nos organismos, como conchas, dentes e carapaças, torna-se possível a fossilização, permitindo que vestígios dessas formas de vida cheguem até nós, bilhões de anos depois. Esses fósseis, silenciosos testemunhos do passado, poderão um dia ser descobertos e estudados por uma espécie ainda distante em sua jornada evolutiva, a nossa. O Ordoviciano se estenderá por cerca de 44,6 milhões de anos, o equivalente a quase 14 minutos em nossa escala de 24 horas, e seu final será marcado por mais uma extinção em massa, que eliminará grande parte da biodiversidade marinha. Às 21 horas e 41, inicia-se o período Siluriano, marcando uma nova fase de recuperação após a extinção em massa que encerrou o Ordoviciano. A fauna marinha ainda será dominada por invertebrados, com destaque para trilobitas, crinoides, euriptéridos e cefalópodes, que continuam a prosperar nos mares rasos. Mas é neste período que algo verdadeiramente revolucionário acontecerá: as primeiras plantas terrestres começarão a colonizar os continentes, dando início à lenta transformação das paisagens áridas em ambientes habitáveis. Faltando pouco mais de 10 minutos para as 22 horas, entramos no período Devoniano, celebrado como a Era dos Peixes devido à extraordinária diversidade e abundância desses animais nos oceanos. O clima quente e o elevado nível dos mares transformaram vastas áreas continentais em mares rasos tropicais, propícios à formação de extensos recifes de coral e à explosão da vida marinha.
É também neste período que surgirão os primeiros tubarões e, mais tarde, os anfíbios pioneiros, que darão os primeiros passos em direção ao ambiente terrestre, uma das transições mais importantes da história da vida. Pouco depois das 22 horas, adentramos o período Carbonífero, uma era marcada pela exuberância da vegetação terrestre. Imensas florestas tropicais e pântanos cobrirão grande parte dos continentes, criando paisagens densas e úmidas, ricas em biodiversidade vegetal. Nesse ambiente, ainda predominarão licopódios e samambaias, embora com uma diversidade muito superior à dos períodos anteriores. Entre elas, se destacarão as pteridospermatófitas, samambaias com sementes, hoje extintas, mas importantes pioneiras da evolução das plantas terrestres. A matéria orgânica acumulada nessas florestas será, ao longo de milhões de anos, transformada nos vastos depósitos de carvão mineral que ainda hoje abastecem parte da matriz energética do planeta. Finalmente, os continentes serão tomados por insetos, milhões de espécies diferentes, colonizando praticamente todos os ambientes terrestres. Estamos no início do período Permiano, o último da era Paleozoica, quando o clima da Terra começa a se tornar progressivamente mais seco e quente. Apesar das mudanças ambientais, muitas dessas espécies de insetos conseguirão se adaptar e sobreviverão até o fim da nossa jornada temporal, atravessando eras e testemunhando a ascensão e queda de inúmeros grupos biológicos. Durante o Permiano, testemunharemos o notável avanço e a diversificação dos répteis, que passarão a dominar os ecossistemas terrestres com autoridade. Muitos alcançarão grandes proporções e ocuparão o topo da cadeia alimentar, consolidando-se como os principais predadores do período. Paralelamente, presenciaremos o declínio dos artrópodes gigantes, que haviam prosperado em eras anteriores, mas que agora caminham para a extinção. Na fauna terrestre, ganharão destaque criaturas peculiares que não se enquadravam como répteis nem como mamíferos, os sinápsidos, um grupo ancestral do qual, milhões de anos depois, os mamíferos evoluirão. O final do Permiano será marcado por um evento catastrófico sem precedentes, uma extinção em massa tão devastadora que ficará conhecida como a mãe de todas as extinções. Mais de 96% das espécies marinhas, cerca de 70% dos vertebrados terrestres e impressionantes 83% dos insetos desaparecerão da face da Terra. A explicação mais aceita para esse colapso global envolve gigantescas erupções vulcânicas, que liberaram quantidades colossais de dióxido de carbono na atmosfera, desencadeando um aquecimento abrupto e intenso que desestabilizou completamente os ecossistemas planetários. Entramos no Triássico, o primeiro período da Era Mesozoica, em um planeta que exibe temperaturas médias quase 2 vezes mais altas que as atuais. As florestas se revestem de samambaias, gingos e coníferas, formando paisagens exuberantes, ainda livres de flores ou gramíneas. É nesse cenário que os répteis retomam sua supremacia, dominando por completo os ambientes terrestres. De fato, todos os fósseis terrestres conhecidos do Triássico pertencem a répteis. Neste período surgirão os primeiros dinossauros, ainda relativamente pequenos, em sua maioria, quadrúpedes, prenunciando a impressionante diversidade que alcançariam nos períodos seguintes, especialmente no Jurássico. A fauna do Jurássico será dominada com absoluta hegemonia pelos répteis, que ocuparão todos os ambientes da Terra. Os dinossauros reinarão sobre os continentes, os pterossauros dominarão os céus e os plesiosauros e ictiossauros deslizarão soberanos pelos mares. Neste cenário de diversidade impressionante, também veremos o surgimento das primeiras aves, descendentes de dinossauros terópodes, e os primeiros mamíferos verdadeiros, ainda pequenos e discretos. Os dinossauros começarão a apresentar formas mais evoluídas e complexas, com cérebros mais desenvolvidos e adaptações mais eficientes, superando em muitos aspectos os répteis mais primitivos do Triássico. Durante o período Cretáceo, os dinossauros alcançarão o auge de sua diversidade e domínio. Mais da metade das espécies conhecidas viveu nesse intervalo. Ao mesmo tempo, surgirão os primeiros mamíferos placentários primitivos, discretos mas evolutivamente promissores, além da grande proliferação das plantas com flores, que transformarão profundamente os ecossistemas terrestres. Neste período, os continentes começarão a se mover lentamente rumo às posições que ocupam atualmente, dando início à configuração geográfica moderna do planeta. O final do Cretáceo, o planeta será abalado por mais uma extinção em massa, marcando o fim da era dos dinossauros.
O registro estratigráfico revela um desaparecimento abrupto de inúmeras espécies, coincidindo com uma fina camada rica em irídio, um elemento raro na crosta terrestre, mas comum em meteoritos e em certos eventos vulcânicos intensos. A teoria mais amplamente aceita aponta para a colisão de um enorme asteroide na região da atual península de Yucatán, no México. O impacto teria lançado toneladas de poeira e partículas na atmosfera, formando uma densa nuvem que bloqueou a luz solar, mergulhando o planeta em escuridão, interrompendo a fotossíntese e provocando um drástico resfriamento global. Um colapso ambiental que levaria à extinção de cerca de 75% de todas as espécies, incluindo os dinossauros não aviários. Após a extinção dos dinossauros, por volta das 23 horas 39 minutos e 30 segundos, iniciamos o primeiro período da Era Cenozoica, o Paleógeno, que se estenderá até aproximadamente 23 horas 52 minutos e 47 segundos. Este período marca o início de uma nova era na história da vida, com a ascensão dos mamíferos e grandes transformações ambientais. O Paleógeno é subdividido em 3 épocas distintas, o Paleoceno, o Eoceno e o Oligoceno, cada uma representando importantes etapas na reorganização dos ecossistemas e no surgimento de novos grupos de animais e plantas. Durante a época Paleocena, testemunharemos a rápida proliferação dos pequenos mamíferos, que começam a ocupar os nichos ecológicos deixados vagos pela extinção dos dinossauros. Enquanto isso, as aves, herdeiras diretas dos dinossauros terópodes, assumirão o topo da cadeia alimentar, dominando os céus e consolidando sua presença nos ecossistemas terrestres. O clima ainda será quente e úmido, e o planeta, de modo geral, manterá uma fisionomia semelhante à do final do Cretáceo, com florestas densas cobrindo vastas áreas e uma fauna em processo de reorganização. No início do Eoceno, as aves ainda ocuparão o posto de principais predadores terrestres. No entanto, com o passar do tempo, surgirão e se diversificarão os primeiros grandes mamíferos carnívoros, que gradualmente assumirão esse papel dominante nos ecossistemas. Por volta das 23 horas e 48, o planeta começará a experimentar um declínio nas temperaturas globais. A vegetação nas regiões próximas aos polos passará a se assemelhar à tundra e à taiga atuais, marcando o início do processo de congelamento dos polos. Essas transformações climáticas provocarão uma extinção significativa entre os animais adaptados ao clima quente e úmido predominante até então, alterando profundamente a fauna da época. Por volta das 23 horas e 49, inicia-se o Oligoceno, a última época do Paleógeno, que se estenderá até 23 horas 52 minutos e 47 segundos. Durante esse período, importantes mudanças geográficas e tectônicas transformarão o planeta. A Austrália se separará definitivamente da Antártida, iniciando sua deriva rumo ao norte. A Índia colidirá com o continente asiático, dando origem à formação da imponente cordilheira do Himalaia, e as Américas do Norte e do Sul começarão a se aproximar, preparando-se para sua futura conexão. Os intensos processos orogênicos, iniciados ainda no Cretáceo, se intensificarão, resultando na elevação de cadeias montanhosas como os Alpes e os Cárpatos, na Europa, e o Atlas, no norte da África, moldando o relevo que conhecemos hoje. Por volta das 23 horas e 53, adentraremos o penúltimo período geológico, o Neógeno, cuja primeira época, o Mioceno, se estenderá até aproximadamente 23 horas 58 minutos e 20 segundos. Durante o Mioceno, continuará a intensa elevação das grandes cordilheiras, com destaque para os Pirineus, os Alpes e o Himalaia, cujas formações remodelam drasticamente a paisagem da Terra. O clima será mais frio que o atual, favorecendo a formação das primeiras massas de gelo permanentes na Antártida, marcando o avanço rumo a uma era mais glacial. Neste cenário, haverá uma extraordinária diversificação dos mamíferos, com a proliferação de espécies como rinocerontes, gatos, camelôs, cavalos e os primeiros grandes símios, antecessores diretos dos hominídeos. Logo após as 23 horas e 58, inicia-se o Plioceno, penúltima época do Neógeno, que se estenderá até 23 horas 59 minutos e 11 segundos. Durante esse breve intervalo, ocorrerá um evento geológico decisivo, a união das Américas através do Istmo do Panamá, conectando definitivamente os continentes e alterando drasticamente as correntes oceânicas e o clima global. O planeta se tornará mais frio e seco, aproximando-se das condições climáticas atuais. É também nesse período que surgirá o primeiro hominídeo reconhecível,
o Australopithecus, um ancestral distante do ser humano, que já apresentava postura parcialmente ereta e hábitos terrestres. Faltando menos de 49 segundos para o encerramento da nossa jornada, inicia-se a primeira época do período quaternário, o Pleistoceno, que se estenderá até 1/5 de segundo antes da meia-noite. Este será um tempo de intensas glaciações intercaladas por períodos mais amenos, moldando paisagens, espécies e comportamentos. Por volta de 12 segundos antes da meia-noite, surgirá o Homo sapiens, espécie que coexistirá, por um período, com o seu parente mais próximo, o Homo neanderthalensis. Enquanto os neandertais desaparecerão, o Homo sapiens sobreviverá à última grande glaciação e dará início à sua notável trajetória como espécie dominante do planeta, capaz de transformar ambientes, criar culturas complexas e refletir sobre sua própria origem. Compreenderá os mistérios do universo, navegará pelas profundezas do conhecimento e iluminará a mente humana, alcançando alturas que a imaginação nunca ousou sonhar.